Olá, queridos, paz a todos. Hoje eu quero meditar com vocês e conversar um pouco com vocês sobre um assunto chamado arrependimento. Eu quero ler 2 textos para nós iniciarmos a nossa reflexão. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 3, e versículo de número 1 e 2, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Agora eu quero meditar em outro texto com vocês, quero ler outro texto com vocês, que está em Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que quando João Batista começou a pregar, qual foi a pregação dele? A pregação dele foi: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, em Mateus capítulo 4, qual foi a pregação de Jesus? A pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E tem mais um texto em Atos capítulo 2 que nós não lemos, mas quando Pedro ele começa a pregar, a pregação de Pedro também é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Ele diz isso lá. Então nós percebemos que Jesus, João Batista e Pedro começaram suas pregações dessa maneira: arrependei-vos. Se eles começaram assim suas primeiras pregações, nós podemos deduzir que essa pregação, arrependei-vos, é algo muito importante. E, além de importante, também é fundamental. Perceba que eles começaram as suas pregações com arrependam-se, Arrependimento é uma palavra grega, Aliás, é uma tradução de uma palavra grega chamada metanoia. Essa palavra grega chamada metanoia, ela significa mudança de curso. Ou seja, se o homem ou a mulher está indo por um caminho, quando ele tem uma metanoia, quando ele tem um arrependimento, ele volta por um outro caminho, ele muda o seu curso. Imagine que você está em uma rodovia dirigindo e de repente você vê um retorno, você pega o retorno e vai para o lado oposto. Você começa a andar em uma direção oposta. Isso nós podemos entender como mudança de caminho, mudança de percurso ou arrependimento. A igreja atual, em sua maioria, traz uma visão de arrependimento bastante superficial. Às vezes a gente acha, queridos, que arrependimento é chorar um pouco, ou derramar uma lágrima após ter cometido um pecado, ou um mero remorso que temos por sabermos que cometemos um erro. Só que a Bíblia, ela trata arrependimento de uma maneira muito profunda, e ela fala que o arrependimento é uma mudança de curso, uma mudança de vida. Então todo aquele que atende e responde positivamente à pregação de João Batista, à pregação de Jesus e a pregação de Pedro, ele deve ter uma mudança de vida. Ele deve se arrepender. Ele deve ter uma metanoia. Ele deve ter uma mudança de curso. Aquele que estava mergulhado no vício do álcool deve largar o álcool se veio a Cristo verdadeiramente. Aquele que está mergulhado no mundo das drogas deve largar as drogas se arrependeu verdadeiramente. Aquele ou aquela que está mergulhado no mundo da prostituição ou da pornografia, ou do roubo, ou do sequestro, ou do tráfico, deve largar todas essas práticas, deve deixá-las, deve seguir um outro curso de vida, se verdadeiramente se arrependeram e vieram a Cristo. Perceba que é muito mais profundo, do que às vezes a gente pensa. Eu, quando mais jovem, cometi alguns pecados aos quais eu era viciado, e depois eu chorava e achava que tinha me arrependido, mas depois voltava a cometer os mesmos pecados. Na verdade, eu tinha uma tristeza, eu tinha um remorso por ter falhado, mas isso não foi arrependimento.
Então nós podemos perceber, queridos, que o arrependimento é muito profundo, né? E nós precisamos buscar isso de Deus, né? Porque nós não temos essa capacidade, né? Nós não temos esse poder de nos arrependermos, né? A nossa inclinação ela é para o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, que a inclinação da carne ela é inimiga de Deus. Ela não está sujeita à vontade de Deus e nem pode estar. Então a minha carne e a sua não pode estar sujeita à vontade de Deus. Ela não quer estar sujeita. Então, Piotr, você traz essa mensagem para mim e para você também, né? Porque também é para mim, dizendo que preciso me arrepender, mas não consigo me arrepender. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Porém, a Bíblia fala que Jesus ele foi exaltado nas alturas para dar arrependimento. Então, o arrependimento vem por meio de Jesus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2, versículo 4, e que Deus nos leva ao arrependimento. É o próprio Senhor que nos leva. Então, quando nós percebemos que o nosso pecado permanece, quando nós percebemos que não houve essa mudança de curso, quando não houve essa mudança de vida, nós precisamos orar ao Senhor pedindo a Ele que nos dê arrependimento, que quebrante o nosso coração ao ponto de não apenas derramar algumas lágrimas, mas ao ponto de largar o nosso pecado, ao ponto de nós nos vermos livres desses vícios que nos puxam para o inferno, para a perdição eterna. Então, a mensagem de João Batista, de Jesus e de Pedro, como eu já disse, foi sobre arrependimento, uma mensagem transparente, uma mensagem clara, dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. O arrependimento, irmão, ele é um elemento fundamental para a salvação. Todo aquele que vai a Cristo, ele precisa se arrepender. O que me preocupa às vezes, queridos, é que eu creio que lá naquele grande dia, sabe, muitas pessoas que viveram anos na igreja, que fizeram tantas coisas para o Senhor, mas tiveram uma vida de pecado secreto, elas serão surpreendidas, porque elas acharão que vão entrar pelas portas, mas quando na verdade não se arrependeram dos seus pecados e não serão salvas. A prova disso é que muitos dirão naquele dia, Senhor, eu preguei em Teu nome, Senhor, profetizei em Teu nome, Senhor, curei em Teu nome, Senhor, expulsei demônios em Teu nome. E Jesus olhará para eles e vai dizer assim, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, se há uma vida de prática de pecado constante, se há uma vida entregue ao pecado, mesmo que seja uma vida de pecados secretos, o que muitos cometem hoje em dia, não houve arrependimento, mas há uma pessoa ali que pratica a iniquidade, e Cristo nunca conheceu essa pessoa. Cristo prefere, irmãos, que a gente obedeça do que sacrifique. Então, melhor do que fazer as coisas na igreja é se arrepender. Claro que devemos fazer as coisas na igreja, na obra do Senhor, mas isso não é um elemento fundamental para a salvação. O elemento fundamental para a salvação é o arrependimento, e todo cristão que deseja ser salvo precisa passar por isso. Então, eu acredito que cabe a mim e a você refletir. Poxa, será que nós temos vivido arrependimento? Será que Deus tem nos levado ao arrependimento? Será que eu de fato me arrependi? Será que eu ainda não tenho prazer naqueles pecados? Será que eu não os pratico? Será que ainda não estou escravizado a isso? Eu quero repetir com muita clareza que jamais acho que você está salvo porque você frequenta uma igreja ou porque você faz boas obras. A salvação não é por obras nem por frequentar a igreja. A salvação ela é um dom de Deus. E para que essa salvação ela flua em nossas vidas e ocorra, é necessário alguns elementos, e dentre eles está hoje o que estamos falando aqui em pauta nessa conversa, o arrependimento. Essa mensagem, irmãos, ela deve voltar aos nossos púlpitos, porque a mensagem de João Batista, Pedro e Jesus não foi venham e ficarão ricos, não foi venham e terão seus casamentos arrumados, não foi nada disso. A mensagem deles foi venham e arrependam-se. Que os pastores e pregadores, eles peguem essa bandeira do arrependimento, levantá-la novamente em seus púlpitos e dizer aos pecadores, venham todos, venham ao arrependimento, abandonem o pecado, venham a Cristo. E Deus usará o pregador. Deus está exaltado nas alturas para conceder o arrependimento àquele que busca. Amém, queridos?
Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, nossas famílias. Compartilhe esta conversa com outro amigo, com outra pessoa, para que a nossa mente seja despertada e a gente perceba que precisamos de um arrependimento profundo, de uma conversão verdadeira. Tá bom, amados? Grande abraço em nome de Jesus.